pessoal do sétimo ano, tudo bem? Olha, a sua professora Cláudia Elias novamente aqui com vocês. Pessoal, eu espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos e primeiro eu quero pedir desculpas, né? Porque o vídeo da semana passada, terça-feira passada, ficou muito extenso. E para compensar, esse agora eu fiz ele bem mais curto, tá bom? Então, gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no nosso vídeo, porque é um conteúdo muito legal. Nós vamos ver hoje a respeito de concordância verbal. Eu estava procurando para eu saber qual a melhor forma para vocês aprenderem. E eu achei que dessa forma aqui seria mais fácil, tá? Então, nós vamos fazer juntos, nós vamos aprender juntos. Primeira coisa, eu vou passar para vocês alguns exemplos de frases com falta de concordância verbal e vocês prestem atenção nas perguntas e nas alternativas, porque depois nós vamos fazer as correções, tá bom? Olha isso aí, gente. Observe uma faixa que uma determinada escola produziu para expor de frente ao colégio. Olha o que eles colocaram. Estão aberta a matrícula do EJA. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Seguinte. Há erro de concordância verbal empregada na faixa. Isso é uma afirmação, tá? Está errado. Deveria ser reescrita da seguinte maneira. Então, vocês precisam prestar atenção para você marcar aí no seu caderno. Essa aqui é como se fosse um quiz, só que online, ao vivo e a cores. Para eu ver se vocês sabem como deveria ser reescrita essa frase. Está aberta as matrículas, estão abertas as matrículas, estão abertas a matrícula ou estão abertas as matrículas. Agora nós vamos ver a resposta, tá bom? Esse aí é o quiz número 2. Olha essa frase, gente. Sempre que me dizem a gente vamos, penso seriamente em desistir de ir, seja aonde for. Isso é muito sério, não é, pessoal? A gente vamos. Para frente. Olha aí. A frase em itálico, qual frase? Essa aí, ó. Opa. Tá, Ó. A frase em itálico, qual frase? Essa aí, ó. Sempre que me dizem a gente vamos. Esse a gente vamos. Essa frase aí, ela apresenta um erro de concordância também, verbal. Aí está pedindo para você marcar o item que apresenta a forma correta na comunicação. Qual é a forma correta? Né? Porque nós falamos, nós vamos, mas se for usar o agente, qual desses aí seria utilizado? Ó, agentes vamos, as gente vamos, as gentes vamos, ou a gente vai. Voltando. Agentes vamos, a gente vamos, as gentes vamos, ou a gente vai. Olha, aí a número 3. Por que eu passei isso aqui para vocês, gente? Às vezes você deve estar pensando, é para eu responder, mandar foto
para professora disso aí? Não. Eu estava... Por que eu coloquei dessa forma? Eu estava procurando uma forma para ficar mais fácil e não ficar tão cansativo para vocês aprenderem. E essa foi a melhor forma que eu achei, tá? Dessa forma, através de charges. E depois nós vamos responder juntos, tá? A número 3. O Lula vai escrever, ele quer escrever a palavra negociar. Aí ele faz 3 interrogações. Como que se escreve negociar? Com SS, com C cedilha ou, ou com SC. Aí vem a pergunta em relação a essa charge aí, ó. Vem a pergunta em relação a essa charge. Lula está com dúvida na escrita da palavra em destaque. A forma correta como ela deveria ser escrita, essa palavra, de acordo com a norma culta, é: letra A, negociar com C. B, negociar com C cedilha. C, negociar com SC. Ou D, negociar com SS. Ah, não, isso aí tá muito fácil, né, gente? Mas, enfim, vai respondendo aí mentalmente. Observa essa outra charge. Um cidadão fala: a lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Aí o outro diz: os deputados acham que é boa. Então, o outro diz: então deve ser ruim. Olha isso aí. Uma das falas apresenta erro de concordância verbal. Escreva abaixo a frase corretamente como deveria ser. Então, essa aqui você não vai marcar a alternativa, você vai escrever como deveria ser. Agora nós vamos corrigir, tá bom? Como deveria ser pronunciada, né? Por um dos personagens da tirinha. Eu quero que vocês observem essa frase aí, ó. Os deputados acham que é boa, tá? Leia a charge e responda a questão. Pessoal, olha essa charge aí. O moço vai fazer uma entrevista de emprego, né? E ele fala assim: o entrevistador, o patrão lá, pergunta quantas horas são? E ele diz: 2 horas. Aí o chefe diz: que pena, você foi desclassificado. Agora vem a pergunta em relação a essa charge. Com referência à matéria de concordância verbal, numa correlação com o texto apresentado na charge, podemos dizer que o rapaz entrevistado na charge foi desclassificado por responder à pergunta de forma gramaticalmente incorreta. 2. Com referência à entrevista da charge, infere-se que a concordância verbal do entrevistador está inadequada. 3. Na concordância verbal, o verbo flexiona em pessoa e número em relação ao sujeito, como exemplificado no entrevistado da charge. Aí vem as perguntas e eu quero que vocês anotem aí a sua resposta, tá bom? Está ou estão corretas apenas as alternativas 1 e 2, B. Apenas as alternativas 2 e 3, C. Apenas a alternativa 1, D. Apenas a alternativa 2 ou apenas a alternativa 3. Vai gravando aí que nós vamos corrigir agorinha, tá? Essa aí é muito interessante, sobre concordância verbal também. Olha aí o que fala. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito.
Aí a amiga fala assim: tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Olha isso aí. Tenho bebido. A mulher, né, que, que, que está com o namorado dela, diz na frente dos amigos: tenho bebido menos Coca-Cola. Número 6. Por que a mulher se sentiu vingada mesmo com o ex-namorado tendo outra mulher? O que vocês acham? 7. Qual foi o erro cometido pela nova namorada do ex dela? 8. Como seria a forma correta de acordo com as regras de concordância verbal? Vamos lá. Eu preciso que vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem isso aí. A número 6. Esse tem que responder, ó. Por que a mulher se sentiu vingada? Mesmo com o ex-namorado tendo outra mulher, porque ela disse assim que não tinha problema, não, ela ter sido traída, porque ela se sentiu vingada quando a namorada do ex dela disse na frente dos amigos dele que ela ultimamente, né, ela tem bebido menos Coca-Cola. Responda. Qual foi o erro cometido pela nova namorada do ex dela? Como seria a forma correta de acordo com a concordância verbal? Agora nós vamos para a correção de todas essas charges de acordo com a concordância verbal, tá bom? Primeiro, aquela faixa na frente da escola que fala assim, ó, estão aberta a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Qual é a forma correta de escrever isso aí? Estão abertas as matrículas, tá bom? Não é estão abertas. E aí tem que colocar também as matrículas. Essa é a correta. Se você acertou, parabéns! A número 2 é da que fala onde sempre que me dizem a gente vamos, pense seriamente em desistir de ir, seja onde for. Aí qual seria então a forma correta na comunicação? As gentes vamos. Letra C. Aí depois tem o Lula tentando escrever a palavra negociar. Qual é a forma correta, gente? A desculpa. Pessoal, continuando aí, na charge número 3, que fala assim: Lula está tentando escrever a palavra negociar corretamente. Qual é a alternativa correta, então? A alternativa correta é a letra A, negociar, né? A charge 4, vamos para a resposta correta. Olha, como deveria ficar essa frase aí? Os deputados acham que é boa. Como deveria ser? Isso aí, escrito. Olha, os deputados acham que é boa. Agora, a próxima correção dessa charge aí, onde o homem diz é 2 horas e que o patrão fala que ele foi desclassificado por isso. Com referência a isso aí, a concordância, o rapaz entrevistado foi desclassificado
por responder a pergunta de forma gramaticalmente incorreta. Então, a resposta correta para essa aí, ó, apenas a assertiva número 1, tá bom? Depois, eu quero ver com vocês o seguinte. Olha. Com relação a essa aí, vocês marcaram qual é a correta? Apenas a assertiva número 1. Por quê? Olha a número 1, o que fala? Que o rapaz entrevistado na charge foi desclassificado porque ele respondeu de forma gramaticalmente incorreta, tá? Agora, presta atenção nessa charge aí. Por que a mulher se sentiu vingada mesmo com o ex-namorado tendo outra mulher? Porque a atual namorada falou errado na frente dos amigos dele. A número 7. Qual foi o erro cometido pela nova namorada do ex dela? Ela disse menos, palavra que não existe na língua portuguesa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, minha mãe que não me ouça falar isso, o nome de Deus em vão. Mas não fale menos mal, menos ruim, tá? Não fale dessa forma. É erradíssimo. Continuando, a número 8. Como seria a forma correta de acordo com as regras de concordância? Tenho bebido menos Coca-Cola. Se a moça tivesse falado menos Coca-Cola, né? Ela teria feito bonito. Pessoal, nós já estamos quase concluindo, tá bom? Nós temos aí agora, eu coloquei para vocês algumas regras básicas de concordância verbal. Por quê? Vocês vão ver mais regras mais pela frente, tá? Eu não sou nenhuma louca, desculpa a forma de dizer, de colocar todas as regras de concordância verbal aqui para vocês, coisa que aluno lá no terceiro ano do ensino médio estuda. Eu não vou colocar todas essas regras aqui para vocês, vou colocar regras básicas. A primeira regra básica da concordância verbal é o verbo concordar em número singular ou plural e também concordar em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa com o sujeito da frase, embora tenham várias regras, tá? As quais nós vamos aprender nas próximas aulas. Então, a primeira regra aí, ó, sujeito simples. O verbo concordará com ele em número e pessoa. Exemplo, o artista excursionará por várias cidades do interior. A outra regra, sujeito composto. Em regra geral, o verbo vai para o plural, tá bom? Exemplo, sua avareza e seu egoísmo fizeram com que todos o abandonassem. Então, aqui, o verbo foi para o plural. Se o sujeito vier depois do verbo, concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Exemplo, ainda reinavam ou reinava a confusão e a tristeza. Se o sujeito vier composto por pronomes pessoais diferentes, o verbo concordará conforme a prioridade gramatical das pessoas. Exemplos, eu e você somos pessoas responsáveis. Pessoal, é o fim, né, da apresentação aí dos nossos slides que fala a respeito de concordância verbal. Estejam atentos às atividades, à revisão dos conteúdos e nós vamos nos falando, tá? Um grande abraço para vocês. Fica com Deus, muita luz, muita alegria no coração de vocês. Um beijo.